Eu sempre achei que minha vida era simples demais para virar história. Meu nome é Ana Paula, eu tenho 32 anos, e até pouco tempo atrás eu acreditava que eu tinha construído exatamente a vida que eu sonhei quando era adolescente. Um casamento estável, uma casa pequena, mas aconchegante, 2 bebês lindos, um marido que todo mundo dizia ser um homem de ouro. Aquelas coisas que a gente vê em foto de família, sabe? Todo mundo sorrindo, a mesa posta, a impressão de que está tudo certo. Só que a verdade é que, naquele sorriso, já tinha alguma coisa estranha há muito tempo. Eu só não queria enxergar. Eu conheci o Marcos quando eu tinha 23 anos. Eu trabalhava em uma papelaria no centro. Ele era representante comercial de uma empresa de materiais de escritório. Entrou um dia, com aquela pasta de couro, camisa social clara dobrada até o cotovelo e um sorriso que parecia que ele já me conhecia há anos. Eu lembro direitinho da primeira frase que ele me disse. Você tem cara de quem prefere caderno com folha lisa, não pautada. Eu ri, falei que era verdade, e ele emendou uma conversa como se já tivesse ensaiado tudo. No final daquele dia, ele tinha fechado a venda com o dono da papelaria, tinha arrancado risada de todo mundo, e tinha saído com o meu número. A gente começou a se falar todo dia. Ele era aquele tipo de homem que responde rápido, que manda mensagem de bom dia, que lembra o que você falou ontem. Eu me sentia vista, sabe? Era como se, pela primeira vez, alguém prestasse atenção em cada detalhe meu. Ele lembrava que eu não gostava de cebola, que eu dormia com meia no pé, que eu tinha medo de cachorro grande. E eu fui me apaixonando nesse cuidado, nesse jeito dele sempre presente. Depois de 4 meses, ele me pediu em namoro. Depois de 1 ano e meio, ele começou a falar em casamento. E quando eu fui conhecer a mãe dele, eu tive uma sensação estranha que eu nunca soube explicar direito. A casa da mãe dele era simples, mas muito arrumada. Tudo com cheiro de comida caseira, pano de prato bordado, foto em porta-retrato. Só que em nenhum daqueles porta-retratos tinha uma foto atual do Marcos. Eram todas fotos antigas. Ele adolescente, ele criança, ele com o pai, que tinha falecido anos antes, segundo ele me contou. Eu achei aquilo curioso, mas não questionei. A mãe dele, a dona Lourdes, me recebeu com um abraço meio duro. Não foi um abraço de ódio nem de rejeição. Foi um abraço estudado, como quem abraça alguém que pode ser importante, mas que ainda não é. Então você é a Ana, né? Ela disse, me olhando de cima a baixo com aquele olhar de mãe que avalia em silêncio. O Marcos fala muito de você. Eu sorri sem graça e ela me chamou para a cozinha. Senta aqui, minha filha. Fiz bolo de milho, eu sentei, comi, essas coisas de primeira visita. Só que teve um momento, enquanto o Marcos tinha saído para atender o celular lá fora, que eu percebi uma coisa estranha. Ela olhou bem fundo nos meus olhos e perguntou: Você gosta mesmo do meu filho? Eu ri e respondi que sim, que eu amava o Marcos. E ela continuou olhando, como se quisesse medir a verdade das minhas palavras. Depois de alguns segundos, ela suspirou. Ele é um bom rapaz, ela falou. Mas ele tem um coração grande demais. E às vezes, quem tem o coração grande machuca sem querer. Na hora, eu não entendi direito. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo, mas ela desconversou. Nada, minha filha. Coisa de mãe. A gente sempre tem medo de ver os filhos sofrendo. E de ver as noras sofrendo também. Aquilo ficou na minha cabeça, mas o Marcos entrou na cozinha, abraçou a mãe por trás, beijou o topo da cabeça dela, fez uma piada qualquer, e o clima mudou. Eu deixei aquele comentário guardado, lá no fundo. Como muita coisa que ele começou a me mostrar aos poucos, e que eu preferi não olhar direito. O pedido de casamento veio num domingo, na casa da minha mãe, na frente da minha família. Ele se ajoelhou, todo teatral, com uma aliança que eu achei linda, e a minha mãe chorando, meu pai batendo palmas, minhas irmãs gritando. Eu disse sim, claro que eu disse sim. A gente casou num salão pequeno, mas foi tudo do jeito que eu queria. Vestido branco, buquê de flores do campo, a mãe dele chorando, minha mãe chorando, todo mundo emocionado. E eu no altar segurando a mão dele, tentando controlar o tremor, pensando que aquele era o primeiro dia do resto da minha vida. Sem imaginar que, na verdade, eu estava entrando numa história que já tinha começado antes de mim. A lua de mel foi simples, em uma pousada no interior. Um fim de semana prolongado. Ele dizendo que ia trabalhar muito para me levar para viajar para fora do país um dia. E eu acreditando em cada palavra.
Ele era carinhoso, atencioso, engraçado. Dormia de conchinha, fazia café de manhã, me chamava de minha menina. Eu me sentia protegida ao lado dele. E isso, para mim, naquela época, valia tudo. Os primeiros anos de casamento foram normais. Tinha momento bom, momento ruim, como qualquer casal. A gente brigava por besteira. Toalha molhada em cima da cama, louça na pia, dinheiro curto no fim do mês. Coisas assim. Mas nada grave. Pelo menos não que eu quisesse enxergar. Marcos trabalhava muito. Ele saía de casa cedo, tipo 7 da manhã, e às vezes voltava quase 9, 10 da noite. Ele era representante, então viajava para cidades próximas, fazia rotas, reuniões. Eu ligava para ele, às vezes ele atendia, às vezes não. Sempre tinha uma justificativa. Estava dirigindo, estava em reunião, estava com um cliente chato. Eu acreditava. Até porque, quando ele estava em casa, ele compensava. Trazia chocolate, fazia massagem no meu pé, perguntava do meu dia, me ouvia. Foi no nosso 4º ano de casamento que eu comecei a sentir algo diferente. Uma coisa que eu não sabia nomear na época, mas que hoje eu sei que era inquietação. Uma sensação de que tinha alguma coisa fora do lugar. Ele começou a ficar um pouco mais distante. Não era nada gritante, era sutil. Um beijo que demorava 1 segundo a menos. Um abraço que não vinha naturalmente. Um olhar que às vezes passava por mim como se eu fosse parte da mobília. E quando eu perguntava se estava tudo bem, ele dizia que era só cansaço, que o trabalho estava puxado, que ele estava preocupado com as contas. Eu aceitei. Como sempre. Nessa época, eu comecei a falar em filhos com mais firmeza. Eu já tinha 30 anos e meu sonho era ser mãe. Eu via minhas amigas com filhos pequenos e sentia um aperto no peito. Eu queria aquilo também. A bagunça, o barulho, os brinquedos espalhados. Eu queria uma família, a nossa família. Quando eu toquei no assunto a primeira vez, ele fez uma cara meio fechada. Agora não, Ana. A gente ainda tá apertado de grana. Deixa eu me estabilizar mais um pouco. Eu entendi. Eu também tinha medo. Mas o tempo passou mais um pouco e eu voltei a falar disso. A cada conversa, ele criava um motivo novo. A empresa estava mudando, ele podia ser promovido, ele queria trocar de carro, queria pensar na casa própria primeiro. Sempre tinha algo na frente do meu sonho. Eu comecei a achar que o problema era comigo. Comecei a pensar se ele me via como mãe. Se ele tinha medo de eu mudar depois de ter filho, de eu engordar, de eu ficar diferente. E essa insegurança foi mexendo comigo. A situação só foi mudar de verdade no dia em que eu atrasei a menstruação. Eu nunca fui muito regulada, mas naquele mês tinha algo diferente. Meu peito doía, eu estava enjoando de manhã e um cheiro de café me dava vontade de chorar. Eu comprei um teste de farmácia escondida, fiz no banheiro tremendo e quando eu vi aquele sinalzinho marcando positivo, minhas pernas amoleceram. Eu sentei na tampa do vaso, abracei a caixinha do teste e chorei. Chorei de alegria, de medo, de tudo misturado. Eu ia ser mãe. Eu finalmente ia ser mãe. Quando o Marcos chegou do trabalho, eu tentei preparar algo especial. Fiz a comida preferida dele, arrumei a mesa bonitinha, coloquei o teste dentro de uma caixinha de presente embaixo do prato. Eu estava tão nervosa que derrubei 2 vezes o copo d'água antes dele sentar. Ele percebeu. O que foi, Ana? Você tá estranha. Eu só sorria. Meu coração batia na garganta. Quando ele levantou o prato e viu a caixinha, ele franziu a testa. É meu aniversário e eu não sabia? Ele brincou. Eu balancei a cabeça, mandando ele abrir logo. Ele abriu a caixinha, viu o teste, demorou uns segundos para entender. Aí ele me olhou. Olhou de novo pro teste. Depois para mim. É sério? É. Eu falei, a voz embargada. Eu tô grávida, Marcos. Ele ficou em silêncio. Foram só alguns segundos, mas segundos que, para mim, pareceram horas. Eu queria que ele pulasse, me abraçasse, chorasse. Queria que ele me pegasse no colo, que rodasse comigo pela cozinha. Eu queria aquela cena que eu via nos vídeos, nas redes, em propaganda de fralda. Mas ele não fez nada disso. Ele respirou fundo, passou a mão no rosto e disse: "Caramba, justo agora." Essas foram as primeiras palavras dele. Justo agora. Eu senti um gelo na barriga. Como assim, justo agora? Não, não é isso, Ana. Ele tentou consertar. É que eu tô com a cabeça cheia, o trabalho. Mas tudo bem, a gente vai dar um jeito. Vem cá.
Ele levantou, me abraçou, me deu um beijo na testa, disse que ia ser um bom pai, que ia dar tudo certo, que era só o susto. Mas aquele justo agora ficou ecoando na minha cabeça por dias. Na semana seguinte, eu marquei consulta com o obstetra. Comecei o pré-natal. Minha mãe ficou em êxtase. Minhas irmãs, então, quase enlouqueceram. Já queriam saber o sexo e o nome e tudo. A sogra teve uma reação curiosa. Quando eu contei para ela, ela me olhou por alguns segundos, apertou os lábios e depois sorriu. Tá, criança é bênção. Que Deus abençoe, minha filha. Só isso? Eu estranhei. Não era um sorriso inteiro, sabe? Era metade, como se ela estivesse segurando alguma coisa. Eu pensei que talvez fosse preocupação com o filho dela, com nossa situação financeira. E de novo, guardei essa sensação num cantinho. As semanas foram passando, a barriga foi crescendo, e o Marcos continuava presente e ausente ao mesmo tempo. Ele me levava nas consultas quando podia. Outras vezes dizia que não dava por causa do trabalho. Eu ia sozinha, mandava foto da ultrassom pelo celular, e ele respondia lindo com um coração. Era o suficiente para mim na época. Com 12 semanas, a médica ouviu o coração do bebê e eu chorei tanto, mais tanto, que a assistente riu e me ofereceu um lenço. Eu decorei aquele som. Achei que nunca mais ia ouvir nada tão bonito na minha vida. Mal sabia eu que, pouco tempo depois, eu ia ouvir 2 corações. Foi na ultrassom morfológica que a surpresa veio. Eu estava deitada, gel na barriga, o médico passando o aparelho. Ele calado, medindo tudo, anotando, e eu ali, olhando para a tela, sem entender direito o que era o quê. De repente, ele parou, franziu a testa, aproximou a imagem. Dona Ana, a senhora já tem casos de gêmeos na família? Eu arregalei os olhos. Não. Por quê? Ele sorriu. Porque... parece que vamos ter companhia dupla aqui. Eu não entendi na hora. Como assim? Ele virou a tela um pouco mais para mim, apontou com o dedo. Aqui é um. Depois ele mexeu o aparelho. E aqui é outro. Eu juro que por alguns segundos eu fiquei sem ar. Eu senti a sala girar. Gêmeos. Eu estava esperando gêmeos. Eu comecei a tremer. Uma mistura de pânico e felicidade. Eu ria e chorava ao mesmo tempo. Meu Deus! Meu Deus! 2? Ele confirmou, explicou, falou das medidas, do cuidado redobrado, dos riscos maiores. Eu ouvi tudo como se estivesse dentro d'água. A única coisa que fazia sentido na minha cabeça era: eu ia ser mãe de 2. 2 de uma vez. Quando eu saí do consultório, sentei no banco do corredor e não sabia se ligava para o Marcos, para minha mãe, ou se respirava primeiro. Eu liguei para ele. Ele não atendeu. Tentei de novo. Nada. Mandei mensagem. Amor, me liga, é urgente. Ele visualizou. Não respondeu. Fiquei alguns minutos esperando. Nada. Aí eu liguei para minha mãe. Mãe, são 2. Ela gritou do outro lado da linha. Perguntou se eu estava bem, se estava com medo, se estava feliz. Eu estava tudo. Eu estava de tudo misturado. E eu não conseguia parar de pensar na reação dele. Ele só me ligou de volta umas 2 horas depois. O que foi, Ana? Tô numa reunião aqui, você me deixou preocupado. Eu tô grávida de gêmeos. Eu soltei de uma vez, sem rodeios. Silêncio. Eu esperei. Gêmeos? É. 2. O médico confirmou. Ele demorou alguns segundos para responder. Eu podia ouvir a respiração dele do outro lado. Tá. A gente conversa em casa. Foi só isso. Tá, a gente conversa em casa. Quando ele chegou, naquela noite, ele estava estranho, mais calado que o normal. Sentou no sofá, passou a mão no cabelo, levantou, andou pela sala, sentou de novo. Você tá bravo? Eu perguntei, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Não tô bravo. Eu só... Ele suspirou. É muita coisa de uma vez, Ana. Eu tô tentando organizar na minha cabeça. Eu também tô assustada, Marcos. Mas são nossos filhos. Ele olhou para mim e naquele olhar tinha algo que eu não soube decifrar. Não era ódio, não era raiva. Era conflito. Como se ele estivesse preso entre 2 verdades. Eu nunca quis que você passasse aperto. Ele falou devagar. E agora, com 2, eu tenho medo de não dar conta. De não ser o pai que eles merecem. Eu sentei ao lado dele, peguei na mão dele. A gente vai aprender junto.
Eu também não sei ser mãe ainda. Ele me puxou, me abraçou e eu senti um pouco do Marcos que eu conhecia voltar ali. Ele me beijou a testa, passou a mão na minha barriga ainda pequena e disse: Eu prometo que vou fazer o possível. Naquela noite eu dormi mais tranquila. Acreditei que o medo dele era só financeiro. Acreditei que o amor ia crescer, que ele ia se transformar quando visse nossos filhos. Eu me apeguei nessa ideia com todas as forças que eu tinha, mas as coisas começaram a mudar aos poucos. Ele passou a ficar ainda mais tempo fora de casa. Dizia que estava pegando mais rotas para ganhar comissão maior, que precisava aproveitar enquanto tinha forças, porque depois dos bebês nascerem ia ficar mais puxado. Eu entendi. Claro que eu entendi. Eu sempre fazia isso. Entender. Só que, junto com esse tempo maior na rua, vieram outras coisas. O celular dele começou a tocar mais. Ele às vezes saía da sala para atender. Outras vezes atendia, mas falava mais baixo. Quando eu chegava perto, ele encerrava a ligação. Eu perguntava: quem era? Ele respondia: cliente. E eu aceitava. As mensagens à noite também começaram. A gente deitado, eu passando creme na barriga e o celular dele vibrando na mesa de cabeceira. Ele pegava, olhava rápido, às vezes respondia, às vezes só virava o celular com a tela para baixo. Eu sentia um incômodo crescer, mas me chamava de paranoica. Eu pensava: é coisa da minha cabeça. Ele nunca me deu motivo para duvidar dele. Ele é um bom marido. Mas uma frasezinha lá do fundo voltava: ele tem o coração grande demais. E às vezes quem tem o coração grande machuca sem querer. A voz da minha sogra. Eu comecei a observar mais. Não era só ciúme, era inquietação mesmo. Percebi que, em alguns dias, ele chegava com o cheiro de banho tomado, mas não era o cheiro do sabonete daqui de casa. O cabelo dele vinha úmido, arrumado demais para quem passou o dia inteiro na rua, e às vezes tinha um cheiro de perfume feminino, leve, mas não era o meu. Eu sentia na roupa, no pescoço dele, e meu estômago embrulhava. Uma noite, eu criei coragem. Marcos, você tá me traindo? Eu perguntei olhando direto nos olhos dele. Minha voz saiu firme, mas por dentro eu tremia. Ele arregalou os olhos ofendido. Que isso, Ana? De onde você tirou isso? Você anda estranho, passa mais tempo fora, vive no celular, chega com cheiro de perfume que não é o meu, eu não sou burra. Ele se levantou, começou a andar pela sala. Eu tô trabalhando, Ana. Eu tô me matando pra te dar uma vida melhor, pra cuidar desses dois que estão chegando, e você vem me acusar de traição? Eu senti culpa. Um peso enorme caiu sobre mim. Eu só perguntei... Minha voz falhou. Eu tô com medo. Eu tô sensível. Eu tô grávida, Marcos. Eu tô vendo coisa? Ele respirou fundo, veio até mim e segurou meu rosto com as duas mãos. Você sabe que eu te amo, né? Sei, respondi, porque eu precisava acreditar. Então confia em mim. Eu jamais faria isso com você. Ele me beijou. Eu chorei. E de novo, empurrei meu instinto para o fundo da gaveta. Só que dessa vez, essa gaveta já estava tão cheia de coisa que mal fechava. O terceiro trimestre da gravidez foi pesado. Eu engordei muito. Minhas costas doíam, eu não conseguia dormir direito. Os gêmeos chutavam sem piedade, um empurrando o outro, parecia que estavam brigando ali dentro. Eu vivia com falta de ar, qualquer caminhada pequena me cansava. E o medo do parto, então? Eu sonhava com o momento, mas também tinha pavor de algo dar errado. Minha mãe me ajudava como podia. Vinha aqui em casa, me ajudava com a roupa, com a comida. A sogra às vezes aparecia também, mas sempre de um jeito contido. Ela trazia uma fruta, uma roupa de bebê, perguntava se estava tudo bem e sumia. Às vezes eu pegava ela me olhando com um olhar estranho. Não era inveja, nem raiva. Era pena. E isso eu só fui entender depois. Faltando 3 semanas para a data prevista do parto, o Marcos passou um fim de semana inteiro fora. Ele disse que precisava fazer uma viagem a trabalho de última hora, que ia só sábado bem cedo e voltava domingo à noite. Eu fiquei preocupada, falei que estava perto da hora, que eu não queria que ele ficasse longe. Ele falou que ia voltar a tempo, que era dinheiro bom, que ia ajudar muito. E eu, mais uma vez, cedi. Naquele sábado, eu acordei com ele saindo cedo. Ele me deu um beijo na testa, disse: "Se cuida", pegou uma mala pequena e foi. E eu fiquei ali sozinha, na casa silenciosa, com 2 bebês mexendo na minha barriga e um aperto no peito que eu não sabia explicar.
O sábado foi se arrastando. Eu tentei me distrair vendo série, mexendo em roupinha de bebê, arrumando a mala da maternidade. Só que, à tarde, eu comecei a sentir umas fisgadas estranhas na barriga. Não era bem contração forte, mas era um incômodo. Liguei pro Marcos. Ele não atendeu. Mandei mensagem. Tô sentindo umas dores. Acho que é normal, mas tô te avisando. Ele visualizou e respondeu: deve ser contração de treinamento. Se piorar, me avisa. Passou. No domingo, ele ficou mais sumido ainda. Dizia que o sinal estava ruim, que estava em estrada, que depois respondia. De vez em quando mandava um "tá tudo bem aí?" e sumia de novo. À noite, quando ele chegou, parecia cansado. Mas não era um cansaço físico qualquer. Era como se ele estivesse carregando o peso do mundo nas costas. Ele tomou banho, jantou sem falar muito e foi deitar mais cedo. Eu fiquei olhando para ele, já dormindo, e uma sensação estranha subiu pela minha garganta. Eu quase levantei, peguei o celular dele para fuçar. Mas eu não fiz. Eu não queria ser aquela mulher. A mulher que mexe no celular do marido. A mulher que precisa de prova para acreditar na própria intuição. Talvez, se eu tivesse mexido naquele dia, eu teria descoberto tudo antes. Talvez eu não tivesse passado pelo que eu passei depois. Ou talvez as coisas tivessem sido ainda piores. 2 dias depois disso, eu comecei a sentir contrações mais fortes. Eu estava na sala, de tarde, vendo televisão, quando veio uma dor que me fez dobrar. Eu respirei fundo, contei mentalmente. Passou. Uns 20 minutos depois, outra. Aí eu comecei a marcar. Elas foram ficando mais regulares. Liguei para minha mãe, ela veio correndo. Ligamos para o Marcos. Ele atendeu na hora. As contrações começaram. Eu disse com a voz tremendo. Não sei se é para agora, mas está doendo. Tô indo para casa. Ele respondeu rápido. Fomos para a maternidade. Eu tremia de medo e ansiedade. Minha mãe segurando minha mão, dizendo que ia dar tudo certo. Na admissão, o médico examinou, falou que eu já estava com 5 dedos de dilatação. Não ia demorar muito. Marcos chegou suado, parecia ter vindo correndo. Me deu um beijo, perguntou se eu estava bem. Eu só conseguia pensar que, em poucas horas, eu ia ver o rosto dos meus filhos. Tudo o que eu tinha vivido até ali, todas as dúvidas, os medos, ficavam pequenos diante desse momento. O parto foi cesárea, porque um dos bebês estava sentado. O médico explicou os riscos. Eu assinei os papéis quase sem enxergar nada de tanta ansiedade. Na sala de cirurgia, a luz forte, o cheiro de hospital, o pano azul me cobrindo até o peito. Eu tremia de frio e de nervoso. O Marcos estava ao meu lado, de touca e máscara, segurando minha mão. Eu olhava para ele, buscava conforto naquele olhar. Ele tentava sorrir, mas eu percebia que tinha algo ali, uma sombra. Quando eu ouvi o primeiro choro, eu senti como se meu coração fosse explodir. Era um som tão forte, tão desesperado, tão vivo. O médico levantou aquele bebê pequenininho por cima do pano, falou: "Primeiro menino." Eu chorei, ri, eu não sabia o que fazer. O Marcos olhou e eu vi lágrimas nos olhos dele também. O bebê foi levado para ser limpo, pesado, e eu ouvi outra movimentação. Mais alguns segundos, mais alguns puxões, e o segundo choro veio. Diferente do primeiro. Um pouco mais fino, mais alto. Segundo menino, 2 meninos, meus filhos, meus gêmeos. Quando trouxeram os 2, enrolados, encostaram os rostinhos deles no meu, eu senti um amor que eu nunca tinha sentido antes. Um amor que doía. Eu queria proteger aqueles 2 de tudo, de qualquer coisa, do mundo inteiro. Eu decorei os detalhes. O nariz um pouquinho mais arrebitado de um, a boquinha mais carnuda do outro, as mãozinhas tão pequenas que mal fechavam em volta do meu dedo. Eu estava anestesiada da cintura para baixo, mas parecia anestesiada do corpo todo. Não existia mais nada além deles. Os primeiros dias em casa foram um caos lindo, mas um caos. Choros alternados, mamadas a cada 3 horas, fralda, banho, sono picado. Eu mal conseguia tomar banho direito. Minha mãe ficou uns dias lá em casa ajudando, mas depois teve que voltar para a rotina dela. A sogra também apareceu algumas vezes. E foi numa dessas visitas que eu vi, pela primeira vez, um olhar diferente da dona Lourdes para os meus filhos. Um olhar que eu não conseguia decifrar, mas que me incomodou. Ela pegou o Mateus no colo. Sim, a gente tinha decidido os nomes antes, Mateus e Miguel, e ficou olhando fixamente para ele. Passou a mão no cabelinho ralo, analisando cada traço. Eu achei que fosse a curiosidade normal de avó, mas teve um momento em que os olhos dela encheram de lágrimas,
e ela virou o rosto, fingindo que estava limpando o nariz. A senhora tá emocionada, né? Eu falei, tentando puxar assunto. Ela deu um sorriso amarelo. Criança é uma bênção. E ficou nisso. O Marcos, naquela fase, estava ausente. Ele ajudava, sim, em algumas coisas. Trocava fralda, levantava de madrugada de vez em quando, mas na maior parte do tempo ele estava no celular, ou no trabalho, ou cansado demais. E eu, com 2 recém-nascidos no colo, me sentia sozinha. Eu comecei a ficar irritada, explosiva, chorava por qualquer coisa. Uma madrugada, eu levantei pela 3ª vez seguida para amamentar. Eu estava exausta. Olhei para o lado, ele dormindo profundamente, como se não tivesse nada acontecendo. Um ódio subiu em mim. Eu cutuquei ele. Marcos, pelo amor de Deus, acorda um pouco. Eu não aguento mais sozinha. Ele acordou assustado, olhou o relógio. Ana, eu levanto às 6 para trabalhar. Eu tô um caco, eu preciso dormir. E eu? Você acha que eu tô onde? Na praia? A gente discutiu. Ele falou que o trabalho exigia muito dele, que se ele não rendesse, ia perder cliente, perder dinheiro. Eu falei que eu não tinha nem o direito de dormir, que meu corpo doía, que eu também estava cansada. Foi uma briga feia, sussurrada por causa dos bebês, mas feia. Ele virou para o lado e dormiu de novo. Eu fiquei chorando, com um dos gêmeos no peito, sentindo uma solidão que eu não sabia que existia. Os meses foram passando e nada melhorava entre nós. Pelo contrário, a distância entre eu e o Marcos foi ficando cada vez maior. Eu me sentia invisível. Eu era só mãe. Mãe que dava peito, que trocava fralda, que acalmava choro. Eu tinha virado uma extensão da casa. E ele cada vez mais parecia ter virado um visitante. Foi aí que eu comecei a perceber uns detalhes mais gritantes. Um dia, ele esqueceu o celular em cima da mesa e foi tomar banho. O aparelho vibrou. Uma mensagem apareceu na tela, só a prévia. Eu não peguei o celular, eu não mexi. Mas eu li o que estava ali, escrito claro na frente dos meus olhos. Eles perguntaram de você hoje. Não sei mais o que inventar. Meu coração disparou. Era uma mensagem de um número que não estava salvo. Só aparecia o número desconhecido. Eu passei a mão no rosto tentando pensar. Eles. Quem eram eles? E por que essa pessoa teria que inventar alguma coisa sobre o Marcos para esses eles? Quando ele saiu do banho, eu estava branca. Marcos, quem te mandou mensagem agora? Ele congelou por um microsegundo. Foi tão rápido que, se eu não estivesse tão atenta, teria passado batido. Ele pegou o celular, olhou. Cliente, problema com entrega. Eu engoli seco. O que ele perguntou? Ana, você vai começar com o interrogatório agora? Ele se irritou. E eu tô cansado. Ele saiu da cozinha, foi pro quarto. Eu fiquei ali, tremendo. A sensação de que tinha algo muito errado ficou mais forte. Dessa vez, eu não consegui mais ignorar completamente. Eu comecei a reparar em tudo, nas roupas dele, nos horários, nos sábados que ele dizia que precisava trabalhar, nas viagens de um dia só, nas ligações que ele atendia no corredor. Eu me olhava no espelho e me perguntava: será que sou eu? Será que ele cansou de mim? Será que ele arrumou outra? Mas sempre que essa pergunta vinha, uma voz dentro de mim dizia: não, tem algo maior. Tem algo que você não sabe. Até que, um dia, uma coisa pequena desencadeou tudo. Era uma quinta-feira à tarde. Os meninos tinham quase 8 meses. Eu tinha finalmente conseguido colocar os dois para tirar uma soneca ao mesmo tempo. Um milagre. Eu sentei no sofá, peguei meu celular para responder algumas mensagens atrasadas. Vi que tinha uma notificação de um aplicativo de localização que o Marcos tinha instalado um tempo atrás, quando ele comprou o carro usado. Era um aplicativo da seguradora que mostrava onde o carro estava em caso de roubo, essas coisas. Eu nem lembrava que tinha aquele aplicativo. Nem sei por que eu abri. Curiosidade, talvez. Eu cliquei e um mapinha apareceu. Uma bolinha azul marcando onde o carro estava naquele momento. Só que o Marcos, teoricamente, estava em uma reunião numa empresa do outro lado da cidade. Só que no mapa, o carro dele não estava naquela região. A bolinha azul marcava um bairro totalmente diferente. Um bairro que eu conhecia. Era o bairro onde morava a mãe dele. Na hora eu pensei, ele foi almoçar na casa da mãe. Tudo bem.
Não era nada demais. Mas eu comecei a lembrar de outras vezes em que ele dizia que estava longe, em outra cidade, e talvez estivesse ali perto. Eu não sei explicar. Alguma coisa em mim disse: observa mais. No dia seguinte, de novo, ele disse que ia para tal empresa. Eu abri o aplicativo. O carro estava em outra região, uma região que eu não costumava ir. Bairro residencial, de casas geminadas, simples. Não era rota de cliente. Não era caminho para a casa da mãe dele. Era outra coisa. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Durante alguns dias eu fui checando. Eu me sentia uma louca, uma paranoica, uma mulher que espiona o marido. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que eu precisava saber. Eu precisava ter certeza. E então, num sábado de manhã, eu decidi fazer algo que eu nunca pensei que faria. Ele tinha dito que ia fazer uma visita a um cliente em outra cidade e que talvez demorasse. Eu abri o aplicativo às 9 da manhã. O carro dele não estava na estrada, não estava em rodovia nenhuma. Estava de novo naquele mesmo bairro residencial, na mesma rua, praticamente no mesmo ponto. Meu coração começou a disparar. Minhas mãos suaram. Naquela hora, minha mãe estava em casa ajudando com os gêmeos. Eu olhei para ela, olhei para os meninos e senti um nó na garganta. Eu pensei em 1000 coisas. Em ligar para ele e perguntar onde ele estava. Em fingir que nada estava acontecendo. Em fechar o aplicativo e jogar o celular na parede. Mas o que eu fiz foi diferente. Mãe... Minha voz saiu baixa. Você consegue ficar com os meninos por umas 2 horas? Ela me olhou surpresa. Aconteceu alguma coisa, Ana? Eu respirei fundo. Eu não sei, mas eu preciso conferir uma coisa. Se eu te explicar agora, eu não vou conseguir sair. Depois eu te conto, tá? Ela me olhou com aquele olhar de mãe que tudo entende, mesmo quando a gente não fala. Vai. Eu fico com eles. Eu vesti uma calça jeans qualquer, uma blusa simples, prendi o cabelo num rabo de cavalo e saí com o coração na boca. Peguei um carro por aplicativo. O trajeto até aquele bairro pareceu interminável. Eu via o mapa no meu celular com a localização do carro do Marcos parada naquela mesma rua e parecia que eu estava assistindo um filme. Só que o filme era a minha vida. Quando chegamos perto, eu pedi para o motorista me deixar na esquina para não chamar atenção. Desci, agradeci e comecei a andar devagar pela calçada. As casas eram simples, geminadas, com portão baixo, algumas com grade, outras só com muro meio descascado. Crianças brincando na rua, vizinhas conversando no portão. Um bairro comum. Eu olhei para o mapa. A bolinha azul estava ali, a poucos metros de mim. Era aquele quarteirão. Eu respirava fundo, sentindo o coração bater na garganta. Eu pensei em voltar. Por um segundo, eu quase virei as costas, porque eu sabia que a partir daquele momento não teria mais volta. Eu ia ver algo que ia mudar tudo, mas eu continuei andando. Foi quando eu vi. O carro do Marcos estava parado em frente a uma casa de portão branco, com uma árvore pequena na calçada. Eu reconheci o carro de longe. A placa, a cor, tudo, ele estava ali. Não era erro de aplicativo, não era coincidência. Ele estava ali. Eu parei do outro lado da rua, fingindo que mexia no celular. Minha mão tremia tanto que eu mal conseguia segurar o aparelho. Fiquei observando. Alguns minutos se passaram. O portão da casa se abriu e uma criança saiu correndo. Um menino. Devia ter uns 5, 6 anos. Cabelo castanho escuro, arrepiado, camiseta de super-herói. Ele correu até o carro do Marcos, abriu a porta de trás e entrou rindo. Logo em seguida, uma mulher apareceu no portão. Ela tinha uns 30 e poucos anos, cabelo preso num coque bagunçado, roupa simples. Ela se apoiou no portão e... ele saiu da casa. O Marcos. Meu marido saiu daquela casa, com um sorriso no rosto que eu não via fazia muito tempo. Ele se virou para a mulher, falou alguma coisa que eu não ouvi e deu um beijo rápido na boca dela. Depois, afagou a cabeça do menino no banco de trás, entrou no carro, ligou e ficou ali, conversando mais um pouco com os dois. Naquele momento, meu mundo parou. Eu senti como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés. Eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo. Eu pisquei várias vezes achando que poderia ser um mal-entendido, que aquele não era o carro dele, que aquele não era o Marcos, que aquele menino não era nada dele, que aquela mulher era só uma amiga. Mas não era. Era tudo real. Estava ali, na minha frente. E eu
Eu não sei dizer quanto tempo eu fiquei parada do outro lado da rua assistindo aquilo. Eu vi ele olhando para aquela mulher com um carinho que eu não via nos olhos dele para mim há muito tempo. Eu vi o jeito que ele segurou a mão dela, rapidinho, antes de soltar para não chamar a atenção. Eu vi o jeito que o menino olhava para ele, como se ele fosse o herói do mundo. Eu vi uma família que não era a minha, mas que tinha o meu marido no meio. Eu comecei a tremer tanto que minhas pernas pareciam de gelatina. Meu estômago embrulhou. Eu achei que fosse vomitar ali mesmo. Meu peito doía, uma dor física. Eu não conseguia pensar direito. A única coisa que me vinha na cabeça era: ele tem outra família. Ele tem outra família. A mulher deu um beijo no rosto do menino, falou alguma coisa e o Marcos deu partida no carro. Eu fiquei ali, vendo eles se afastarem sem conseguir me mexer. Quando o carro virou a esquina e saiu do meu campo de visão, eu senti uma lágrima escorrer. Depois, outra. E outra. De repente, eu estava aos prantos, no meio da rua como uma louca. Uma senhora que varria a calçada, do outro lado, me olhou assustada. Moça, tá tudo bem? Eu não consegui responder. Virei as costas e comecei a andar, sem rumo. Eu não sentia meus pés. Eu não sabia para onde ir. Eu só sabia que eu não podia voltar para casa daquele jeito, sem conseguir respirar. Eu peguei o celular, chamei outro carro, entrei, sentei no banco de trás e chorei em silêncio a viagem inteira. Quando eu cheguei em casa, minha mãe estava no sofá, com um dos gêmeos no colo ninando. O outro dormia no berço portátil. Ela me olhou, viu minha cara e já entendeu. O que foi, Ana? Ela levantou assustada. O que aconteceu? Eu desabei. Sentei no chão da sala, abracei meus joelhos e chorei com um som que eu nunca tinha ouvido sair de mim. Era um choro igual ao choro dos meus filhos quando recém-nascidos. Um choro de desespero. De quem não sabe o que dói mais, porque dói tudo. Minha mãe sentou do meu lado, me abraçou. Fala comigo, minha filha. O que aconteceu? Eu demorei alguns minutos para conseguir respirar, enxugar as lágrimas, organizar as palavras. Quando eu finalmente consegui falar, a frase saiu como um sussurro. O Marcos tem outra família. Ela gelou. Como assim, Ana? Eu vi, mãe. Eu vi ele saindo de uma casa. Vi o carro, vi uma mulher, vi um menino. Ele beijou ela. Beijou ela na minha frente. Ele tem um filho. Eu falei, e a dor daquela frase foi pior do que qualquer contração que eu já tinha sentido. Minha mãe arregalou os olhos, levou a mão à boca. Meu Deus, eu contei tudo. Do aplicativo, da localização, do bairro, da casa, do beijo do menino. Ela me ouviu em silêncio, apertando meu ombro de vez em quando. Quando eu terminei, ela suspirou, fundo, como se estivesse carregando também aquele peso. E agora? Eu perguntei com a voz quebrada. O que eu faço, mãe? Ela demorou um pouco para responder. Agora, você respira. Você cuida dos seus filhos e você decide o que você quer fazer com isso. Mas, antes de qualquer coisa, você precisa que ele fale a verdade. Você não vai engolir isso quieta, Ana. Eu assenti, mas eu estava em choque. Eu olhava para os meus meninos dormindo, tão indefesos, tão inocentes, e pensava: que tipo de pai faz isso? Que tipo de homem faz isso? Naquela noite, o Marcos chegou em casa como se nada tivesse acontecido. Trouxe pão, trouxe leite, fez uma piada qualquer sobre o trânsito. Me deu um beijo na testa automático. Eu recuei. Eu não conseguia encostar nele. Eu sentia nojo, eu sentia raiva, eu sentia tudo ao mesmo tempo. O que foi? Ele perguntou, percebendo. Eu olhei para ele com os olhos vermelhos. Eu sentia que se eu falasse qualquer coisa ali, eu ia explodir. Eu respirei fundo. A gente precisa conversar. Ele se mexeu, desconfortável. Agora? Não pode ser depois. Eu tô morto. Agora, Marcos. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Ele me olhou, avaliando. Viu que eu não ia ceder. Suspendeu ou suspirou, largou a sacola no balcão e veio até a sala. Sentou na poltrona. Eu sentei no sofá. Minha mãe, que estava ali, discreta, pegou os gêmeos e foi para o quarto, para dar espaço. Eu olhei para ele por alguns segundos, tentando encontrar naquela cara alguma explicação, alguma pista, algo que justificasse o que eu tinha visto, mas não tinha. Onde você estava hoje de manhã? Perguntei. Eu te falei, Ana. Fui visitar um cliente. Que cliente?
Um da pó... Não mente. Eu cortei. Eu sei onde você estava. Ele ficou em silêncio. O sangue sumiu do rosto dele. Ele começou a mexer as mãos, nervoso. Do que você tá falando? Do bairro X, rua tal, casa de portão branco, uma árvore na calçada. Você tava numa casa. Saiu de lá. Um menino entrou no seu carro. Uma mulher saiu no portão. Você beijou ela. Eu vi, Marcos. Eu vi tudo. Eu falei sem gaguejar. Cada palavra cortava um pedaço de mim, mas eu não recuei. Ele ficou branco. Completamente branco. Os olhos dele arregalaram e por um momento eu vi pânico. Pânico puro. Ele passou a mão no rosto, se levantou, começou a andar de um lado para o outro. Como você me achou lá? Isso importa? Eu perguntei, sentindo as lágrimas se acumularem. Você desviou o assunto. Eu perguntei quem é ela, quem é aquele menino. Ele parou, de costas para mim. Eu vi os ombros dele subindo e descendo, como se ele estivesse tentando controlar a respiração. Ana! Ele disse com a voz baixa. Não é tão simples assim. Eu ri. Foi um riso curto, incrédulo. Não? Você tem uma mulher, um filho, uma casa, e não é tão simples assim? Ele se virou, com os olhos marejados. Eu nunca quis te machucar. Mas machucou, eu respondi. E muito. Ele sentou de novo, as mãos tremendo. Eu devia ter te contado antes. Contar o quê? Que você tinha uma amante? Que tem um filho fora do casamento? Que tá vivendo uma vida dupla enquanto eu tô aqui cuidando dos seus filhos sozinha? Ele balançou a cabeça. Não é amante. Essa frase me pegou de um jeito estranho. Como assim não é amante? Ele respirou fundo. Eu conheço a Carla há mais tempo do que conheço você. O mundo girou. O quê? A gente namorou quando era moleque. Terminamos, fomos cada um para um lado. Depois que eu e você casamos, eu encontrei ela por acaso, um dia. A gente conversou, relembrou coisas e... Ele não terminou a frase. Não precisava. Eu entendi. Você me traiu. Eu errei, Ana. Eu sei que errei. Por quanto tempo isso acontece? Ele hesitou. Uns 6 anos. 6 anos. A gente estava casado há 8. Eu senti um enjoo físico. Minha cabeça latejava. E o menino? Ele fechou os olhos. Ele tem 5. Eu fiz as contas. Fiz as contas com a rapidez de quem tem a vida inteira dentro de datas. Ele tinha engravidado a outra enquanto ainda estava casado comigo, nos nossos primeiros anos, quando eu ainda acreditava que ele só estava trabalhando demais. Eu levantei. Eu não conseguia mais ficar sentada. Comecei a andar pela sala, colocando a mão na cabeça, sem saber o que fazer com o meu corpo. Você tem um filho com ela e nunca me contou? Você continuou casado comigo, veio para minha cama, planejou a nossa vida e tinha outra vida inteira do outro lado? Eu tentei terminar com ela, ele disse, desesperado. Mas quando eu descobri que ela estava grávida, eu não consegui virar as costas. Eu não sou esse tipo de homem, eu ri, sarcástica. Não, claro que não. Você só é o tipo de homem que deixa 2 mulheres viverem uma mentira, que faz 2 famílias sem nenhuma saber da outra. Isso com certeza é muito melhor. Ele se encolheu como se minhas palavras fossem socos. Eu ajudo ela, ajudo o menino. Eu não abandono. Eu ia te contar, Ana. Eu só não achava a hora certa. A hora certa? Minha voz subiu. A hora certa seria antes de você colocar uma aliança no meu dedo, antes de você fazer eu jurar fidelidade diante de Deus, antes de você me engravidar de gêmeos, sabendo que se acontecesse alguma coisa com você, ia ter uma parte da sua vida que eu nem conhecia. Eu sentia as lágrimas descerem, quentes. Eu não sabia se eu queria quebrar alguma coisa, gritar, sair correndo, bater nele. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Você ama ela? Eu perguntei de repente. Ele fechou os olhos de novo. Demorou. Eu tenho carinho. Tenho um sentimento. Mas eu amo você. Eu fiquei em silêncio. Às vezes, o silêncio é pior do que qualquer grito. E ele? Eu perguntei. O seu filho? Ele te chama de quê? Ele me olhou confuso. De pai. Eu senti um soco no estômago. E o que ele sabe de nós? Ele sabe que você tem outra família? Que você tem outros filhos? Ele hesitou. A gente
Não fala muito sobre isso. Eu entendi. Ele era um segredo lá, e ela era um segredo aqui. Todo mundo ali vivia numa meia-verdade, menos eu. Eu vivia numa mentira inteira. Eu estava tão envolvida na dor da descoberta do Marcos, que eu nem tinha pensado ainda num detalhe que só foi bater algum tempo depois. Mas naquela noite teve algo que me pegou de surpresa. Depois de uns minutos de silêncio pesado, eu falei: "E a sua mãe?" Ele me olhou assustado. "O que tem, minha mãe?" "Ela sabia?" Ele engoliu seco. Eu percebi na hora. "Sabia." Eu ri de novo, incrédula, uma risada nervosa, quase histérica. "Ela sabia... Desde quando?" "Desde o começo, desde que o menino nasceu." Eu afundei no sofá, como se minhas pernas tivessem sumido. Minha cabeça rodava. Aquela senhora que me abraçou no dia em que eu fui conhecer, aquela mulher que me viu grávida, que pegou meus filhos no colo, que olhou para mim com aquele olhar estranho, sempre soube que o filho dela tinha outra família. E calou. Me abraçou sabendo que eu era metade da vida dele. Me abraçou sabendo que tinha outra mulher vivendo uma história parecida com a minha. As palavras que ela me disse no primeiro dia voltaram claras, como se ela estivesse ali do meu lado. "Ele é um bom rapaz, mas ele tem o coração grande demais. E às vezes quem tem o coração grande machuca sem querer." Não era um aviso vago, era um aviso direto. E eu não entendi. Naquele momento, eu senti não só a traição do Marcos, eu senti a traição da sogra. Eu senti que minha vida inteira, desde que eu conheci aquela família, era um teatro. Minha mãe, que tinha ouvido boa parte da conversa da porta do corredor, não aguentou e entrou na sala. Ela estava pálida. "Então é isso?" Ela perguntou para o Marcos. "Você fez minha filha de trouxa todos esses anos?" Ele abaixou a cabeça. "Eu errei, dona Vera. Eu sei que errei. Eu não sou um monstro." "Não?" Minha mãe avançou um passo. "Um homem que olha no olho da minha filha, do meu neto, agora dos meus netos gêmeos, e mente assim, para mim, merece outro nome." Eu segurei o braço dela, com medo que aquilo escalasse. "Mãe, calma." Ela respirou fundo, se controlando. "Você vai fazer o quê, Ana?" Ela me perguntou, virando para mim. Essa pergunta ficou ecoando na minha cabeça. O que eu ia fazer? Naquela noite, o Marcos dormiu no sofá. Ou tentou dormir. Eu também não dormi. Eu ficava indo e vindo do quarto dos gêmeos, olhando para eles, sentindo uma dor quase física no peito. De madrugada, eu fui até a sala. Ele estava acordado, com os olhos vermelhos, olhando para o teto. "Eu não quero que o Mateus e o Miguel cresçam achando que você é um monstro", eu disse, sentando numa cadeira sem olhar diretamente para ele. "Mas eu também não vou fingir que você é a mesma pessoa de ontem." Ele se sentou, passando a mão no cabelo. "Eu vou sair de casa", ele falou. "Vou te dar espaço. Não vou exigir nada. Só queria pedir para você não me impedir de ver os meninos." Aquela frase doeu. Eu não queria que meus filhos fossem privados de um pai. Mas eu também não queria que eles crescessem vendo uma mentira dentro de casa. "Você vai sair para onde?" Eu perguntei com amargura. "Para casa da outra família?" Ele abaixou a cabeça. "Eu não sei ainda. Eu tô perdido." Eu respirei fundo. Eu preciso pensar. Eu não consigo tomar nenhuma decisão agora. Mas eu só sei de uma coisa, Marcos. A partir de hoje, você não manda mais na narrativa da minha vida. Você mentiu por anos. Agora sou eu que escolho o que eu faço com isso." Ele assentiu com os olhos cheios de lágrimas. Na manhã seguinte, ele juntou algumas roupas numa mochila, pegou documentos, carregador de celular. Ele veio até mim, que estava na cozinha preparando uma mamadeira. "Eu vou para casa da minha mãe por enquanto." Eu levantei os olhos, seca. "Ela te merece mais do que eu." Ele engoliu em seco, mas não respondeu. Foi até o quarto dos gêmeos, deu um beijo em cada um. Eu fiquei observando de longe, com o coração apertado. Por um segundo, bateu uma saudade do que a gente poderia ter sido. Mas era só isso? Poderia. Não era. Quando ele saiu pela porta, uma parte da minha vida virou poeira. E ao mesmo tempo, alguma coisa dentro de mim começou a acordar. Uma parte que eu tinha enterrado lá atrás. A parte que dizia, você merece mais. Só que a história não parou aí.
Os dias seguintes foram confusos. Eu chorava muito. Tinha momentos em que eu olhava para o nada e me perguntava como eu tinha ido parar ali. Eu me sentia idiota. Eu me sentia enganada. Eu me sentia suja. Por tabela. Minha mãe foi meu alicerce. Ela vinha todos os dias, dormia lá de vez em quando, me ajudava com os meninos, fazia comida. Eu repetia o tempo todo que eu não sabia o que fazer. Ela sempre dizia a mesma coisa. Você não precisa decidir nada agora. Só respira e cuida deles. Mas tinha alguém que eu ainda não tinha encarado. Alguém que só de pensar fazia meu estômago revirar. A sogra. Uns 3 dias depois que o Marcos saiu daqui, o interfone tocou. Eu fui atender achando que fosse minha mãe. Mas a voz do outro lado me gelou. Ana? Sou eu, a Lourdes. Por um segundo, eu pensei em fingir que não estava. Em dizer que não podia atender. Mas uma outra parte de mim, a parte que estava cansada de fugir, apertou o botão. Sobe! Quando ela entrou, eu reparei que estava mais magra. Os cabelos brancos mais aparentes. Ela parecia mais velha do que na última vez que eu tinha visto. Ela entrou devagar, olhando em volta, como se fosse uma intrusa na própria história. Posso sentar? Ela perguntou. Eu assenti. Dura. O Mateus estava no meu colo, o Miguel no berço. Ela sentou na ponta do sofá, as mãos juntas, apertadas. Eu soube do que aconteceu. Ela começou com a voz baixa. Eu ri, sem humor. Você não soube, Dona Lourdes. A senhora sempre soube. Ela franziu o rosto como se tivesse levado um tapa. Não fala assim comigo, Ana. Eu sou sua sogra. A senhora era. Eu corrigi. Agora, eu não sei nem o que a senhora é. Ela respirou fundo. Você acha que foi fácil para mim? Eu olhei para ela, indignada. Fácil? Quem estava dormindo com um mentiroso não era a senhora. Quem estava sendo enganada, grávida, com 2 bebês no colo, não era a senhora. Ela abaixou a cabeça, apertou ainda mais as mãos. Quando o Marcos me contou da Carla, do menino, eu tentei fazer ele terminar com uma das 2. Eu juro. Eu briguei com ele. Disse que homem nenhum presta tendo 2 mulheres. Mas ele sempre dizia que ia resolver, que era questão de tempo. E a senhora acreditou? Perguntei, amarga. Ela suspirou. Eu acreditava no meu filho, e eu via você feliz, e via a Carla feliz, e via as crianças. E eu não tive coragem de destruir a vida de ninguém. Essa frase me pegou. Eu não tive coragem de destruir a vida de ninguém. A senhora percebe que, tentando não destruir, a senhora deixou todo mundo vivendo uma mentira? Perguntei. A minha vida foi destruída do mesmo jeito. A dela também. E o pior, a dos filhos. Os meus e o outro. Ela começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo devagar. Eu sei, eu errei. Eu devia ter falado. Mas toda vez que eu olhava para você, tão nova, tão apaixonada pelo meu filho, minhas palavras morriam na boca. Eu fiquei em silêncio. Parte de mim queria gritar com ela. Parte de mim entendia, de um jeito torto, o lugar de mãe que ela ocupava. Mas isso não diminuía a dor. Não apagava o fato de que ela me olhou nos olhos tantas vezes e escolheu calar. E os meus filhos? Eu perguntei. Que lugar eles ocupam nessa bagunça? Ela me olhou com sinceridade nos olhos. O mesmo que o outro. Eles não têm culpa de nada. Para mim, são todos meus netos. Eu respirei fundo. Eu estava cansada demais, machucada demais. Dona Lourdes, com todo respeito, eu preciso de espaço. Eu não consigo olhar para a senhora e não lembrar que, enquanto eu mostrava ultrassom do Mateus e do Miguel, a senhora já conhecia o rosto do outro. Enquanto eu chorava com medo do parto, a senhora já sentia o peso de outra criança no colo. Eu não dou conta. Ela assentiu, chorando. Eu entendo. Eu só queria pedir perdão. Eu sei que não muda nada. Mas eu precisava. Eu não respondi. Eu não tinha perdão para dar naquele momento. E o Marcos? Ela perguntou num sussurro. O que você vai fazer? Eu engoli seco. Eu não sei. Mas o que quer que eu decida, ele não volta a morar aqui como se nada tivesse acontecido. Isso eu sei. Ela levantou devagar. Se você precisar de alguma coisa, ela tentou dizer. Eu tenho minha mãe, respondi. Ela baixou a cabeça, assentiu e foi embora.
E naquele dia, eu entendi que a traição não vem só da cama. Ela vem do silêncio também. As semanas foram passando e o Marcos tentava, de um jeito torto, se fazer presente. Ele vinha ver os gêmeos 2 vezes por semana. Passava 1, 2 horas, brincava, trocava fralda, dava banho. Eu deixava. Não por ele, mas por eles. Porque eu via o brilho nos olhos deles quando ouviam a voz do pai, mesmo tão pequenos. Ele me mandava mensagem, às vezes perguntando se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Eu respondia só o necessário, por educação. Eu estava me protegendo. Eu tinha erguido uma barreira enorme entre nós. Um dia, ele apareceu com um envelope na mão. Eu comecei o processo de formalizar as coisas. Ele disse sem rodeios. Pensei na pensão, na guarda. Não quero que falte nada para os meninos. Eu quase ri. Não pelo dinheiro, mas pela maneira como ele dizia aquilo como se fosse um favor. Como se cuidar dos filhos fosse uma caridade. Você é o pai. É o mínimo, respondi seca. Ele assentiu com a cabeça baixa. Eu também... Falei com a Carla. Ele continuou, hesitante. Contei para ela que você descobriu, para ela não ser pega de surpresa. Meu sangue ferveu. Ela sabia de mim? Ele hesitou de novo. E esse milésimo de segundo foi o suficiente. Sabia, eu mesma respondi. Claro que sabia. Ela sabia que você era casado, mas aceitou mesmo assim. Assim como eu aceitei um marido ausente. No fim, todos aceitaram alguma coisa, menos as crianças. As crianças não aceitaram nada, elas só nasceram. Ele apertou os olhos, como se eu tivesse batido nele. A Carla achava que eu ia me separar de você. Eu falava isso pra ela. E pra você, eu dizia que ia me afastar dela. Eu fui empurrando com a barriga. Você foi covarde, corrigi. Ele não respondeu. Não tinha o que responder. Foi nessa fase, em meio a advogados, conversas frias, arranjos de visita, que uma ideia começou a crescer dentro de mim. No começo, era só um sussurro, um pensamento tímido que eu espantava. Mas, quanto mais o tempo passava, mais ele voltava. Eu olhava para os meus gêmeos ficando mais fortes, mais ativos, aprendendo a engatinhar, a balbuciar algumas sílabas e me perguntava: eu quero que eles cresçam aqui? Nesse bairro, perto dessa família que mentiu para mim? Perto da sogra que sabia de tudo? Perto das lembranças de um casamento que nunca foi inteiro? A cada ida do Marcos na minha casa, a cada visita da sogra, a cada telefonema cheio de meia palavra, eu sentia esse sussurro virar um grito. Um dia, eu estava na cozinha, lavando louça com os meninos brincando no chão da sala, quando minha mãe começou a falar de uma prima distante que morava em outra cidade. Uma cidade menor, mais tranquila, a umas 6 horas daqui. Ela falava das oportunidades, do custo de vida mais baixo, da qualidade de vida melhor. Eu me peguei, pela primeira vez, considerando seriamente a ideia de ir embora. Sumir, ficar longe, começar de novo, em um lugar onde ninguém me conhecia, onde ninguém sabia que eu tinha sido a mulher número 2 sem saber. Onde meus filhos pudessem crescer sem ouvir cochichos, sem serem comparados com o outro menino. Naquele dia, eu fui dormir com essa ideia martelando na cabeça. Eu olhava para o teto e via mentalmente uma estrada, um ônibus, uma mala. Eu, com 2 bebês no colo, recomeçando a vida. E em vez de sentir medo, eu senti alívio. Eu lutei contra esse pensamento por algumas semanas. Achava que era exagero, que era fuga, que eu devia ficar e enfrentar, que eu não podia tirar meus filhos do pai, que eu estaria fazendo com eles o que ele fez comigo, escondendo, afastando, confundindo. Mas, ao mesmo tempo, eu me perguntava, que tipo de presença ele é? Uma presença pela metade? Um pai que chega, brinca uma hora, some outra? Um homem que está sempre dividido? Foi numa noite de domingo, depois de mais uma visita dele, que eu tomei a decisão. Ele tinha acabado de sair. Tinha ficado com os meninos à tarde, levado no parquinho, voltado, dado banho, jantado com a gente e depois foi embora. No beijo que deu neles na despedida, eu vi amor, mas vi também culpa. E isso me doeu mais ainda. Depois que a porta fechou, eu sentei no chão da sala, entre brinquedos, mamadeiras vazias e fraldas limpas para guardar, e falei em voz alta: eu vou embora. Minha mãe, que estava na cozinha, veio até a sala. O que você disse? Eu olhei para ela e pela primeira vez a frase saiu firme, sem tremer. Eu vou embora, mãe. Vou sair dessa cidade.
Eu não aguento mais viver cercada de lembrança, de mentira, de gente que sabia e não falou. Eu quero começar de novo, longe disso tudo. Ela me olhou, surpresa, mas não chocada. Acho que, no fundo, ela sabia que esse momento ia chegar. Você tem para onde ir? Ela perguntou, prática. A tia Rosa, aquela prima da senhora. Ela sempre fala que, se eu quisesse, podia ir para lá. Que lá tem creche boa, escola boa, que ela conhece gente que pode me indicar emprego. Eu posso procurar alguma coisa para trabalhar mais tarde, mas agora eu só quero sair daqui. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, medindo a seriedade da minha decisão. Depois, suspirou. Se é isso que seu coração está pedindo, eu vou te apoiar. Eu sentia as lágrimas virem. Não eram lágrimas só de tristeza. Era também de alívio, de sentir que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava tomando uma decisão por mim, não pelos outros. Mas tem uma coisa, Ana, ela continuou. Você vai precisar falar pro Marcos. Não dá para simplesmente sumir com os meninos. Eu sabia. Eu sabia que essa conversa ia ser o próximo inferno. Eu esperei alguns dias. Esperei ter certeza, conversar com a tia Rosa por telefone, confirmar que eu poderia ficar na casa dela por um tempo, até me ajeitar. Esperei ver se aquela decisão não era só impulso. Mas, quanto mais eu pensava, mais eu sentia que era o que eu precisava fazer. Marcos ligou numa quarta-feira à noite, como de costume, para saber dos meninos. A voz dele parecia cansada. Eles estão bem? Ele perguntou. Estão, eu respondi. Estão dormindo? E você? Eu hesitei. Eu tô decidida. Ele ficou em silêncio. Decidida com o quê? Com a minha vida, com a vida deles. Ele percebeu que vinha algo diferente. Ana, o que você está querendo dizer? A gente precisa conversar pessoalmente. Ele suspirou, nervoso. Você vai pedir o divórcio? Não é só isso. Ele veio no dia seguinte, no fim da tarde. Minha mãe estava lá, mas foi pro quarto com os meninos pra gente falar com calma. Ele se sentou no sofá ansioso. Fala logo, Ana. Você tá me matando aqui. Eu respirei fundo, juntei toda a coragem que eu ainda tinha. Eu vou me mudar. Ele franziu a testa. Mudar? De cidade. O choque foi visível. Ele ficou pálido. Como assim, de cidade? Pra onde? Pra casa da minha tia. Em outra cidade. Eu vou com os meninos. Ele levantou, andando pela sala. Você tá maluca? Não. Não. Você não pode fazer isso, Ana. Posso. E vou. Respondi, tentando manter a calma. Eu não aguento mais viver aqui, Marcos. Cada esquina me lembra uma mentira. Cada vez que eu vejo sua mãe, eu lembro que ela sabia de tudo. Eu quero criar meus filhos longe disso. Eles são meus filhos também. Ele rebateu, a voz mais alta. Eu sei. E eu não quero cortar o laço de vocês. Mas eu também não vou sacrificar a minha saúde mental e a criação deles, ficando presa num lugar onde todo mundo sabe da nossa história. Comenta, julga. Eu preciso respirar. Ele passou a mão no cabelo desesperado. Você tá pensando só em você? Não, eu tô pensando neles. Eu não quero que eles cresçam ouvindo que o pai tinha outra família, que o pai dividia o tempo entre duas casas. Eu não quero que a primeira memória deles seja minha cara chorando todo dia. Ele parou, me olhando com os olhos marejados. Quando você pretende ir? Daqui a 1 mês. Ele arregalou os olhos. 1 mês? Eu preciso de tempo para organizar as coisas, juntar documentação, falar com advogado, ver escola, creche. Eu não vou sumir com eles, Marcos. Eu vou organizar tudo. E você vai poder visitar, a gente vai combinar. Mas eu não fico mais aqui. Ele se sentou derrotado. Isso é um castigo? Não. Castigo seria eu ficar aqui me anulando, aceitando migalha de respeito e ensinando para eles que o amor é isso. Eu não vou ensinar isso. Eu vou ensinar que a gente pode recomeçar, mesmo quebrado. Ele começou a chorar. Eu tô perdendo vocês. Essa frase me atravessou. Eu queria dizer que não, que ele não estava perdendo os filhos, mas, no fundo, eu sabia que, de algum jeito, ele estava perdendo o que ele tinha como família ideal. Você já tinha perdido, Marcos. Eu falei sem crueldade, mas com verdade. Lá atrás, quando escolheu mentir. Nos dias seguintes, foi uma correria. Eu procurei a advogada, expliquei a situação, falei da mudança. Tivemos reuniões cheias de termos jurídicos, guarda compartilhada, regulamentação de visitas. Eu quis fazer tudo certo.
Por mais machucada que eu estivesse, eu não queria fazer nada ilegal ou injusto com relação aos meninos. Marcos, numa dessas reuniões, olhou para a advogada e disse: "Eu quero que fique registrado que eu quero estar presente na vida dos meus filhos. Eu não vou abrir mão deles." Eu ouvi aquilo com um misto de raiva e reconhecimento. Eu sabia que, apesar de tudo, ele amava os meninos. Isso doía ainda mais, porque mostrava que ele era capaz de amar, mas foi um covarde comigo. Minha sogra tentou me convencer a ficar. "Você não precisa ir embora por causa de um erro," ela disse numa ligação. Eu segurei o impulso de desligar na cara dela. "Não foi um erro, Dona Lourdes. Foi uma sequência de escolhas erradas, mantidas por anos. E eu não tô indo embora só por causa do Marcos. Eu tô indo embora por causa de mim, porque eu não me enxergo mais aqui." Ela ficou em silêncio por alguns segundos. "Você tá levando meus netos embora de mim?" Ela falou num tom de acusação. Essa frase me doeu, mas eu respirei fundo. "Não tô levando embora. Tô mudando de cidade. A senhora pode visitar assim como ele. Vai ser mais difícil, sim. Mas eu não posso sacrificar a minha paz para que todo mundo à minha volta fique confortável, menos eu." Ela suspirou, derrotada. "Eu espero que um dia você me perdoe." Eu não respondi. Eu não sabia se esse dia ia chegar. Combinar as coisas com a tia Rosa foi, curiosamente, a parte mais leve do processo. Ela me recebeu de braços abertos pela ligação. "Vem, minha filha. A casa é simples, mas cabe mais gente. Criança sempre cabe. A gente dá um jeito. Aqui ninguém vai ficar te olhando torto. Ninguém sabe da sua história. Você pode recomeçar em paz." Eu chorei. Chorei porque, pela primeira vez em muito tempo, alguém me oferecia um lugar sem julgamento. Era isso que eu queria para os meus filhos. Um lugar onde eles não fossem os gêmeos do homem que tinha 2 famílias. Onde eles fossem só Mateus e Miguel. No dia em que eu comecei a encaixotar as coisas, o silêncio da casa gritou. Cada objeto que eu colocava dentro da caixa vinha com uma lembrança. O quadro do nosso casamento, as lembrancinhas dos chás de bebê, as roupinhas que os meninos usaram na saída da maternidade. Eu pensei em jogar fora a foto do casamento, mas eu guardei. Não porque eu quisesse lembrar, mas porque aquilo também fazia parte da minha história. Not my history as algo perfeito, mas como uma prova do que eu aguentei, do que eu sobrevivi. No último fim de semana, antes da mudança, o Marcos pediu para ficar com os gêmeos um dia inteiro. Ele queria aproveitar o máximo. Eu topei. Ele levou os meninos para o parque, mandou fotos, vídeos. Eu via o sorriso deles, o sorriso dele, e meu coração apertava. Quando ele trouxe eles de volta, já de noite, os gêmeos vieram cansados, mas felizes. O Mateus balbuciava, "Papá!" O Miguel fazia um som parecido. Eu senti as lágrimas chegarem. Eles estavam começando a nomear o mundo, e uma das primeiras palavras era pai. E esse pai era um homem dividido. Depois que eles dormiram, o Marcos pediu para falar comigo. A gente sentou na cozinha como tantas vezes antes, mas dessa vez era diferente. "Eu queria te pedir uma coisa." Ele começou nervoso. "Não me odeia na frente deles." Essa frase doeu, porque mostrava que, apesar de tudo, ele também tinha medo de virar um monstro na memória dos filhos. "Eu não vou falar mal de você para eles," respondi. "Eles vão crescer sabendo que o pai deles errou com a mãe, mas isso é entre eu e você, não entre eles e você. O julgamento é meu, não deles." Ele assentiu, emocionado. "Eu merecia seu ódio, sabia?" "Merece, mas eu tô cansada demais para odiar. O que sobrou em mim agora é vontade de seguir em frente." Ele respirou fundo. "Eu vou visitar, vou dar um jeito. Nem que eu tenha que pegar ônibus noite inteira. Eu não vou sumir." Eu assenti. Eu queria acreditar nisso. Pelos meninos. E então, chegou o dia. Acordei cedo, antes do sol nascer. A casa cheia de caixas, mala, sacola. Os gêmeos ainda dormiam, tranquilos, alheios à revolução que estava acontecendo em volta deles. Minha mãe estava na cozinha fazendo café. Eu sentei ao lado dela. "Tem certeza?" Ela perguntou pela 1000ª vez. "Não é questão de certeza, mãe. É questão de necessidade. Se eu ficar, eu morro por dentro." Ela assentiu, engolindo as lágrimas. "Eu vou sentir saudade." "Eu também. Mas a senhora vai visitar. E eu vou mandar foto todo dia. A gente vai dar um jeito." Enquanto o dia clareava, o Marcos chegou. Ele tinha insistido para nos levar até a rodoviária. Eu quase não aceitei, mas acabei cedendo. Eu não queria uma cena,
uma despedida longa. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que essa era a última vez, por um bom tempo, que ele ia ver os meninos assim, acordando na cama deles, na nossa casa antiga. Ele entrou, cumprimentou minha mãe, veio até o quarto dos gêmeos, ficou alguns minutos olhando eles dormirem. Eles parecem anjos, ele sussurrou. Eu fiquei na porta, observando. Parte de mim doía, parte de mim se ressentia. Parte de mim, lá no fundo, ainda amava o homem que eu achava que ele era. E essa era a parte mais difícil de matar. A viagem até a rodoviária foi silenciosa. Cada um com seus pensamentos. Os gêmeos no bebê conforto, olhando pela janela, sem entender nada. Minha mãe do meu lado, segurando minha mão. Quando descemos, o ônibus já estava lá, encostado. Eu senti um frio na barriga. Era real, não tinha mais volta. Enquanto eu guardava as malas no bagageiro, o Marcos ficou com os meninos no colo, um em cada braço. Ele os abraçava, cheirava o cabelo deles, como se quisesse gravar aquele momento na pele. Vocês vão ser homens fortes, viu? Ele sussurrava. Vão cuidar da mãe de vocês. Eu ouvi aquilo e uma vontade de chorar me engoliu. Mas eu me segurei. Na hora de subir no ônibus, eu peguei o Mateus no colo, minha mãe pegou o Miguel. O Marcos ficou parado, com as mãos vazias pela primeira vez. Parecia perdido. Cuida deles, ele disse, olhando para mim. Sempre, respondi. Ele engoliu em seco. Cuida de você também. Eu assenti, sem conseguir responder. Ele deu um passo à frente, como se quisesse me abraçar, mas parou no meio do caminho. Eu entendi. Ele não tinha mais esse direito, e ele também entendeu. Ana... Ele começou. Eu sei que eu não mereço nada do que eu vou pedir agora. Mas, se um dia, lá na frente, você estiver em paz o suficiente para me perdoar, eu vou estar aqui. Não como marido, mas como alguém que te deve uma vida inteira de desculpas. Eu respirei fundo. O perdão não é por você, Marcos. É por mim. Quando eu estiver pronta, ele vem. Ou não. Mas, hoje eu só consigo ir embora. Ele assentiu, com os olhos cheios de lágrimas. Eu subi no ônibus com o coração na mão. Sentei na janela, com o Mateus no colo, minha mãe com o Miguel ao meu lado. O Marcos ficou lá embaixo, pequeno pela janela. Ele acenou. Eu acenei de volta, por reflexo. O ônibus começou a andar. Enquanto a rodoviária ia ficando para trás, eu senti uma mistura de tristeza e alívio. Eu estava deixando para trás uma vida inteira, um casamento, uma sogra, uma história de mentiras. Eu não sabia como ia ser na frente. Eu estava com medo. Mas, pela primeira vez, aquele medo vinha acompanhado de esperança. As horas de viagem foram cansativas, mas os meninos, curiosamente, se comportaram bem. Dormiram um pouco, acordaram, brincaram com a avó, comeram. Eu olhava pela janela e via a estrada se desenrolando na minha frente. Parecia um símbolo do que eu estava vivendo. Quando chegamos na cidade nova, a tia Rosa já estava nos esperando, com um sorriso aberto, de braços estendidos. Minha filha! Ela me abraçou, forte. Seja bem-vinda. Essa é a sua casa agora. Eu senti naquele abraço algo que eu não sentia há muito tempo. Acolhimento sem julgamento. Ela pegou um dos gêmeos no colo, fez graça, brincou com eles. Ninguém ali sabia do meu passado. Eu podia escolher o que contar, como contar, quando contar. Eu podia ser só uma mulher recomeçando com os 2 filhos. Não a traída, não a que foi enganada por anos. Os primeiros dias foram de adaptação. Casa nova, cidade nova, rotina nova. Eu me sentia perdida, mas ao mesmo tempo curiosamente viva. Eu tinha que descobrir onde ficava o mercado, o posto de saúde, a praça, a creche. Eu tinha que criar um mapa novo na cabeça. E isso, de um jeito estranho, me ajudou a tirar o foco da dor antiga. Claro que, à noite, quando tudo ficava silencioso, a saudade e a dor vinham. Eu lembrava da minha casa, da minha mãe, do Marcos brincando com os meninos, da sogra pegando eles no colo. Eu chorava escondido no banheiro para não preocupar a tia Rosa. Tinha dias em que eu me perguntava se eu tinha feito a coisa certa, se eu não tinha sido radical demais. Mas aí eu acordava de manhã, abria a janela, via o sol batendo nos prédios baixos, ouvia o silêncio da rua ainda calma e sentia um alívio. Eu não estava mais presa em uma cidade que me lembrava o tempo todo da mentira que foi meu casamento. Eu estava num lugar neutro, um lugar em branco, e isso me dava força.
O Marcos mandava mensagens, perguntando dos meninos, pedindo videochamada. Nos primeiros dias, eu evitava. Doía. Eu não queria ver a cara dele, mas eu também não queria prejudicar o vínculo dos filhos com o pai. Então, aos poucos, eu fui cedendo. Marcávamos um horário, eu colocava os meninos na frente do celular. Eles balbuciavam, sorriam, mostravam brinquedos. Ele chorava às vezes escondendo. Um dia, numa dessas chamadas, o Mateus apontou para a tela e falou, claro, pela primeira vez. Papai. Meu coração apertou. Eu olhei para o Marcos do outro lado. Ele levou a mão à boca, emocionado. Eu tô aqui, meu filho. Papai tá aqui. Eu senti as lágrimas escorrerem. Eu não queria cortar isso. Por mais que eu tivesse sido destruída como mulher, como esposa, eu não queria destruir a possibilidade deles terem um pai. Eu estava aprendendo a separar as coisas. O tempo foi passando. Meses viraram 1 ano. 1 ano virou 2. Na cidade nova, eu fui me reinventando. Quando os meninos completaram 2 anos, eu consegui vaga numa creche pública. Era meio período, mas já me deixava algumas horas livres. Foi nessa época que eu comecei a trabalhar numa padaria do bairro, no balcão. A tia Rosa conhecia o dono, indicou. Ele foi compreensivo com meus horários. Eu acordava cedo, levava os meninos na creche, ia para o trabalho, saía no meio da tarde e buscava eles. A rotina era puxada, mas eu me sentia útil. Eu não era mais só a que cuida dos filhos. Eu era a que também trazia algum dinheiro para casa. No balcão da padaria, eu conheci gente nova. Clientes fixos, moradores do bairro, pessoas com histórias que eu nem imaginava. Eu ouvia, comentava, ria. Aos poucos, eu fui sentindo que eu não era mais a sombra da esposa traída. Eu era a Ana da padaria, a mãe dos gêmeos simpáticos. Isso, por si só, já era uma vitória. Um dia, um senhor que sempre comprava pão fresco cedo me disse: Você tem um olhar triste, mas um sorriso bonito. Eu ri, surpresa. Por que o senhor acha meu olhar triste? Porque parece que você já viu coisa demais para pouca idade, ele respondeu. Mas ainda assim você sorri. Isso é bonito. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu tinha, sim, visto coisa demais. Mas eu estava aprendendo a não deixar isso definir tudo. Meu passado não tinha sumido. A dor não tinha desaparecido. Mas ela já não me engolia inteira. Nesse meio tempo, eu e Marcos estabelecemos uma rotina de visitas. 2 vezes por ano, ele vinha até a cidade. Ficava em uma pousada simples e passava o fim de semana com os meninos. Eu participava, claro. Eles eram pequenos demais para ficar sozinhos. A gente ia juntos no parque, na praça, no cinema. Eu sentia nesses encontros que eu estava convivendo com uma espécie de parente distante. Alguém que eu já tinha amado, mas que agora era só o pai dos meus filhos. Numa dessas visitas, depois de um dia inteiro com os gêmeos, ele me chamou para conversar enquanto eles brincavam no parquinho. Você tá diferente, ele disse. O tempo muda a gente. Não é só o tempo, você tá mais você. Essa frase me pegou. Como assim? Antes você vivia em função de mim, de agradar, de manter tudo em ordem. Agora você tem uma luz diferente, mesmo com tudo o que aconteceu. Eu ri, meio amarga. Que engraçado ouvir isso de você. A pessoa que apagou essa luz por tantos anos. Ele respirou fundo. Eu sei que, em qualquer universo, eu sou o errado da história. Mas eu queria que você soubesse que você ficar com os meninos foi o melhor que podia ter acontecido para eles. Eles são incríveis, inteligentes, amorosos, e isso é mérito seu. Eu não sabia o que dizer. Pela primeira vez, ele reconhecia meu papel sem tentar se colocar como vítima. E o outro? Perguntei sem olhar para ele. O seu outro filho? Como ele tá? Ele suspirou. Tá bem, crescendo. É um bom menino. Ele sabe de você agora. Essa frase me fez olhar imediatamente. Como assim sabe de mim? Quando ele começou a crescer, a fazer pergunta demais, eu percebi que eu não podia sustentar a mentira para sempre. Eu sentei com ele e expliquei, de um jeito que ele pudesse entender, que eu tinha 2 lugares, que eu tinha errado, que eu tinha 2 tipos de família. Foi uma conversa horrível. Ele chorou. Perguntou por que eu não tinha ficado só com ele. Perguntou se vocês eram melhores do que ele. Eu tive que lidar com a confusão que eu criei. Eu senti uma pontada de empatia. Não por ele, mas pelo menino. Pelo outro inocente que tinha nascido no meio dessa bagunça. E a Carla? Perguntei cautelosa.
Ele ficou em silêncio por alguns segundos. A gente terminou. Isso me pegou de surpresa. Eu achei que depois que eu saísse de cena, ele ia ficar com ela. Que pelo menos ia usar a minha dor para completar a outra história. Por quê? Porque eu percebi que eu não podia mais viver em meia-verdade, nem com você, nem com ela. Eu não a amava como achava que amava. Era muito mais ego, necessidade de ser importante para alguém, medo de ficar sozinho. Quando você foi embora, eu vi o tamanho do estrago. Eu não quis reproduzir isso de novo, então eu terminei. Tarde demais, mas terminei. Eu fiquei em silêncio digerindo. Lá no fundo, uma voz dizia: ele tá dizendo isso para aliviar a culpa. Outra parte dizia: ele tá, de algum jeito, tentando ser um pouco melhor. Eu não sabia qual das duas era mais verdadeira, talvez um pouco das duas. Isso não muda nada do que aconteceu, eu disse por fim. Eu sei, eu não tô te contando isso para você achar que eu sou o herói. Só tô te contando porque você faz parte dessa história também. E eu achei que você tinha o direito de saber. Eu assenti. Os gêmeos no parquinho fizeram alguma gracinha e a gente mudou de assunto. Falamos de escola, de brinquedo, da fase do porquê que eles estavam entrando. Era curioso como a vida seguia, mesmo depois do terremoto. Com o tempo, eu fui sentindo que o Marcos, de fato, estava tentando ser um pai melhor. Não um marido, porque esse lugar não existia mais, mas um pai. Ele vinha sempre que podia, mandava presente e ligava com frequência. Eu mantinha uma distância emocional segura, mas não podia negar que ele estava se esforçando. E isso deixava tudo ainda mais complexo. Houve um dia, alguns anos depois, que marcou para mim uma virada interna. Os gêmeos já estavam com 5 anos. Estavam numa fase faladeira, perguntadeira, cheia de energia. A gente estava na sala, eu, eles, minha mãe, que tinha ido passar uns dias lá em casa, e a tia Rosa. A televisão estava ligada, mas no mudo. A conversa era nossa. Do nada, o Miguel, com toda a delicadeza de uma criança, soltou: Mãe, por que o papai não mora com a gente? A pergunta veio como uma flecha. Eu sabia que um dia ela ia chegar. Eles não eram mais bebês. Eles comparavam com os amigos da escola. Eles percebiam que na casa de outros o pai dormia lá. Na nossa, não. Eu respirei fundo. Minha mãe me olhou, apreensiva. A tia Rosa ficou em silêncio, respeitosa. O Mateus também olhou para mim, curioso. 2 pares de olhos me pedindo uma verdade que não os destruísse. Eu tirei a televisão do mudo, desliguei. Sentei no tapete de frente para eles. Peguei uma mão de cada um. Essa é uma pergunta importante, eu disse devagar. E eu prometi para mim mesma que, quando vocês fossem grandes o suficiente para fazer, eu não ia mentir. Eles ficaram sérios, atentos. O papai e a mamãe já se amaram muito, muito mesmo. A gente se casou, sonhou em ter uma família, e aí vocês chegaram. Vocês são o melhor pedaço da nossa história. Só que o papai fez escolhas que machucaram muito a mamãe. Ele foi pai de outra criança enquanto ainda estava casado comigo, e não me contou. Ele mentiu para mim por muito tempo. Os olhos deles arregalaram. O papai mentiu? O Mateus perguntou. Mentiu, respondi sem rodeios. Mas isso é um problema dele comigo, não com vocês. Ele ama vocês, e eu nunca vou impedir vocês de amarem ele. Mas eu não consigo morar na mesma casa que alguém que quebrou meu coração desse jeito. Eles ficaram em silêncio, digerindo aquelas palavras com a profundidade que só criança tem. Então o papai tem outro filho? O Miguel perguntou. Tem. Vocês têm um irmãozinho. Ele não mora com vocês, mas ele existe. E ele não tem culpa de nada também. Eles se olharam, impressionados. Eu via o mundo deles se abrindo um pouco mais. Eu estava dando um pedaço da verdade. Não tudo, porque eles ainda eram pequenos demais para todas as nuances, mas o suficiente para eles entenderem que as coisas são mais complicadas do que parecem. Você ficou triste, mãe? O Mateus perguntou com os olhos cheios de lágrimas. Eu respirei fundo. Fiquei, muito. Foi a maior tristeza que eu já senti. Eu achei que eu não ia conseguir levantar. Mas aí eu olhei para vocês dois e pensei, se eu cair agora, quem cuida deles? E aí eu levantei, caindo, tropeçando, chorando, mas levantei. E vim para cá, para essa cidade, para a gente começar de novo. O Miguel se aproximou, abraçou meu pescoço.
Eu gosto daqui, ele falou com a voz abafada. Eu gosto da nossa casa. Eu sorri, com os olhos cheios de lágrimas. Eu também. O Mateus me abraçou também, e naquele abraço eu senti algo muito profundo. Eles estavam entendendo, do jeito deles, que a mãe deles tinha sido machucada, mas que tinha escolhido cuidar deles acima de tudo. E isso, de certa forma, me curou um pouco. Depois dessa conversa, eu senti que algo dentro de mim se reorganizou. Eu não era mais só a mulher traída. Eu era a mãe que tomou uma decisão difícil para proteger os filhos. Eu era a mulher que teve coragem de ir embora. Isso mudava a narrativa. Eu deixava de ser vítima passiva para ser protagonista da minha própria história. Um dia, já com os gêmeos com 7 anos, aconteceu uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Marcos me ligou e perguntou: Você aceitaria que eu levasse os meninos para passar um fim de semana lá na nossa antiga cidade? Eles estão maiores, já vão entender melhor. Eu queria que eles conhecessem o irmão. Meu coração disparou. Eu sabia que esse dia ia chegar. Que, em algum momento, o universo ia juntar essas crianças, vítimas da mesma história torta. Mas eu não estava preparada emocionalmente. Ainda assim, eu sabia que eu não podia dizer não por ego. Você confia em mim? Ele perguntou do outro lado da linha. Essa pergunta ecoou. Eu não confiava nele como homem, como marido, mas como pai. Aos poucos, ele tinha me mostrado que estava tentando ser diferente. Confio, mas com condições, respondi. Quais? Quero o endereço onde vão estar. Quero falar com eles por vídeo todo dia. E se algo me cheirar errado, eu vou buscar eles na mesma hora. Ele concordou aliviado. Na semana da viagem, os meninos estavam eufóricos. Era a primeira vez que iam viajar com o pai. Eu arrumei as malas deles com um nó na garganta. Minha mãe veio para me dar apoio. Ela sabia que quando a porta se fechasse e eles fossem, eu ia desmoronar. E foi isso que aconteceu. O Marcos veio buscá-los, todo arrumado, nervoso. Abraçou eles, brincou, falou da viagem. Eu dei 1000 instruções repetidas sobre remédio, alimentação, horário, todo aquele pacote de mãe. Ele ouviu tudo, paciente. Quando eles entraram no carro e o carro dobrou a esquina, eu fechei a porta e sentei no chão, chorando como há muito tempo eu não chorava. Minha mãe me abraçou. Era uma mistura de orgulho e medo. Orgulho por ver eles voando um pouco, medo de perder o controle da situação. Eles me ligaram no dia seguinte, da casa da minha mãe, na antiga cidade. Mostraram o quarto onde estavam dormindo, o quintal onde eu brincava quando era pequena. Eu senti uma nostalgia dolorida, mas também uma pontinha de contentamento por ver que, apesar de tudo, a vida estava seguindo, de formas tortas. No segundo dia, o Marcos me ligou, sozinho. Eles estão com a minha mãe agora, ele disse. Eu queria te contar uma coisa antes que eles te contem, para não vir de forma torta. Meu coração congelou. O quê? Eles conheceram o irmão hoje. Meu estômago revirou. Por mais que eu soubesse que isso ia acontecer, ouvir a frase foi diferente. Como foi? Perguntei com a voz presa. Estranho, mas bonito, de um jeito esquisito. O menino estava nervoso. Os gêmeos também. Eles se olharam meio desconfiados, como cachorros que se encontram pela primeira vez. Mas depois começaram a jogar bola, a correr, a rir. No final do dia, parecia que sempre se conheciam. Eu sentia as lágrimas escorrerem. Eles sabiam que era irmão? Perguntei. Sabiam. Eu sentei com eles antes, expliquei de novo, com calma, do jeito que dava. Eles fizeram 1000 perguntas. Por que eu tinha sido pai dele antes? Por que eu não tinha contado? Por que a mãe dele não morava com eles? Eu respondi o que consegui, sem mentir dessa vez. Eu fiquei em silêncio. Era difícil imaginar meus filhos tão pequenos lidando com tamanha complexidade. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que criança é muito mais preparada para entender do que a gente pensa. Ana... Ele continuou. Uma hora, os 3 estavam na sala. O menino mais velho, o Mateus e o Miguel. O mais velho virou para os gêmeos e falou: Eu não tenho culpa, tá? E os 2 responderam: A gente também não. E começaram a brincar de novo. Nesse momento, eu desabei, porque eu percebi que a culpa é toda nossa, dos adultos. Eu chorei em silêncio do outro lado da linha, ele também. Pela primeira vez, a culpa que eu sentia por ter ido embora, por ter afastado os meninos, se misturou com uma sensação de que, apesar de tudo, eu tinha feito o melhor que eu podia, com as ferramentas que eu tinha.
Quando os gêmeos voltaram, no fim de semana, eles estavam cheios de histórias. Mãe, você sabia que a vovó tem um bolo de chocolate muito bom? O Miguel falou. Mãe, o nosso irmão joga bola muito bem. O Mateus contou, empolgado. Ele ensinou a gente. Eu ouvi tudo com o coração cheio de sentimentos. Eles falavam do irmão com carinho, sem rancor. Para eles, ele não era o filho da outra. Era só o irmão. Simples assim. Naquela noite, depois que coloquei eles para dormir, eu sentei sozinha na varanda da casa da tia Rosa, olhando para o céu. Respirei fundo e, pela primeira vez, pensei na Dona Lourdes sem tanta raiva. Pensei na Carla sem tanta raiva. Pensei no Marcos sem tanto ódio. Não que o que eles fizeram fosse certo. Não era. Nunca seria. Mas eu percebi que se eu ficasse presa para sempre na dor, eu ia continuar vivendo uma vida que girava em torno do erro deles. E eu não queria isso. Eu queria que minha vida girasse em torno das escolhas que eu fazia a partir dali. Eu peguei o celular, abri uma conversa com o Marcos e escrevi: Obrigada por ter sido honesto com eles. Continue sendo. Eles merecem. Ele respondeu alguns minutos depois: Você merece também, mesmo que seja tarde. Eu olhei para aquela frase e um peso pequeno saiu das minhas costas. Não todo, não de uma vez, mas um pedaço. Como se eu estivesse, aos poucos, puxando os cacos da minha história para um lugar mais organizado. Hoje, contando tudo isso, os gêmeos já estão maiores. Eu já não choro toda vez que falo no Marcos. Eu consigo falar meu ex-marido sem sentir o peito rasgar. Eu ainda moro na cidade da tia Rosa, que virou quase uma mãe para mim. Minha mãe vem sempre que pode. A gente criou uma rede que me segurou quando o chão sumiu. Eu não sou mais a mesma Ana que acreditava em conto de fadas. Eu não acredito mais naquela coisa de metade da laranja, de para sempre garantido. Eu aprendi que para sempre é feito de escolhas diárias. E que, se uma pessoa escolhe mentir um dia, 2, 3, ela está sim construindo o fim daquele para sempre. Eu também aprendi que, mesmo depois da maior traição, a vida encontra um jeito de seguir. Eu não esqueci, eu não apaguei, mas eu ressignifiquei. Transformei o lugar da dor num lugar de aprendizado. E se você me perguntar se eu perdoei o Marcos, eu vou ser sincera. Eu tô em processo. Perdoar não é olhar para trás e dizer tudo bem. Não tá tudo bem, não foi tudo bem. Perdoar, para mim, é conseguir olhar para aquela história sem deixar que ela me defina para sempre. É conseguir, como tô fazendo agora, contar tudo isso sem desmoronar. Eu ainda tenho raiva às vezes. Ainda tenho momentos em que eu lembro da cena daquele portão, daquela casa, daquele menino entrando no carro e meu estômago embrulha. Eu ainda tenho noites em que eu me pergunto se eu deveria ter percebido antes, se eu fui cega. Mas, na maior parte do tempo, eu consigo olhar para frente. Eu não sei o que vai ser da minha vida amorosa daqui para frente. Eu não sei se vou confiar de novo em alguém. Talvez sim, talvez não. Eu tô em paz com essa incerteza. Eu não tenho pressa. Por muito tempo, eu vivi para ter alguém do lado. Hoje, eu vivo para estar inteira para mim e para os meus filhos. Se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria as coisas? Eu não sei. Talvez eu quisesse não sentir tanta dor. Mas eu também sei que a mulher que eu sou hoje só existe por causa do que eu vivi. Eu não romantizo a dor. Eu não acho que a gente precisa sofrer para crescer. Mas, já que aconteceu, eu escolhi usar isso para me fortalecer, não para me destruir. Meus gêmeos, Mateus e Miguel, são a prova viva de que, mesmo em meio à maior mentira, podem nascer coisas verdadeiras. Eles nasceram de um casamento que não era inteiro, de um homem que não foi inteiro. Mas eles são inteiros. E eu, por eles, escolhi ser inteira também. Eu fugi com os gêmeos, sim. Fugir é a palavra que muita gente usa. Mas para mim, eu não fugi. Eu me salvei. Eu tirei eles de uma narrativa que não me servia mais. Eu dei para eles a chance de ver a mãe deles se levantar em vez de se afundar. E hoje, quando eu os vejo correndo pela casa, rindo alto, chamando o pai por vídeo, falando do irmão, da avó, da escola, eu penso: a nossa história é torta, mas é nossa, e apesar de tudo, ela segue. Eu já não sou aquela mulher que só aceitava. Hoje, eu sou a mulher que escolheu. E no meio de tanta dor, essa é a parte da história que eu mais tenho orgulho de contar.